Sejam todos bem-vindos a mais essa oportunidade de aprendizado dos ensinamentos de Jesus. O meu nome é Valderez, eu participo da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos juntos aqui e que possamos aproveitar as reflexões deste estudo, pois todos nós somos aprendizes nessa grande escola da vida. E hoje iremos falar no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item número 9. Mas antes de iniciarmos, vamos pedindo a inspiração para a espiritualidade amiga e benfazeja, que auxilia nesse estudo, nesses trabalhos, que tanto nos fortalece na nossa jornada, porque sem o nosso Pai da vida, o nosso Pai de amor, o nosso irmão maior, Jesus, com os vossos ensinamentos, é muito difícil vencermos os desafios nos quais somos solicitados o tempo todo, essa grande escola da vida. Estamos aqui, mais uma vez, numa oportunidade, através dessa grandeza que é a nossa encarnação, de sermos missionários do amor. E é sobre isso que nós vamos discorrer no aprendizado deste estudo. Quais são os caracteres desses missionários do amor? O espírito Erasto trouxe essa mensagem do Evangelho em Paris, em 1862, mas antes dele, Jesus já dizia para que nós ficássemos atentos, E o tema central desse item número 9 é os caracteres do verdadeiro profeta. Então, como que nós identificamos esse verdadeiro profeta? Esse missionário de Deus, como que nós possamos identificá-lo diante de tantos que se apresentam como enviados de Deus e outros que se apresentam até como o próprio Cristo? Como que vamos identificá-los? Então, essa instrução de Erasto, ele vem nos alertar como devemos reconhecer esse verdadeiro profeta. Quais são as características desse verdadeiro profeta? Então, no primeiro parágrafo, ele começa dizendo: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nestes momentos atuais nos quais nós nos encontramos, É uma fase de transformação da humanidade, porque uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. E é contra esses que nós temos que nos mantermos atentos. É o nosso dever, de todo homem honesto, ficar atento quando a gente verifica que alguém se coloca nessa condição de reformador, de enviado. Então, nós vamos ter que apurar os nossos sentidos, os nossos ouvidos, os nossos sensos comuns, para verificar, quais são os caracteres que esse enviado de Deus deve ter. Como que a gente vai reconhecê-los? Então, primeiro, a gente tem que entender que as comunicações, esse intercâmbio entre o mundo material e espiritual, ele sempre existiu,
né? Ele fala aqui em todos os tempos, né? Então, desde a história antiga, e no Velho Testamento, a gente ouviu falar em profecias, né? Nos profetas. Aqueles que vinham trazendo informações para a humanidade. Então, isso não é de agora. Já na época de Jesus, ele já dizia que nós deveríamos ter cuidado com esses profetas, né? Esses falsos profetas. Depois vem essa instrução aqui no Evangelho, ditada por esse espírito, né? Erasto. E até hoje, né? Nos dias atuais, a gente ainda tem essas orientações sobre essa guarda que nós temos que ter, sobre esses que se colocam sempre como enviados de Deus. Então, a mediunidade ela está na humanidade em todos os tempos, né? E os médiuns, eles têm essa característica de ser um instrumento, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, a espiritualidade, ela sempre esteve conosco, nos trazendo essas informações, as orientações e algumas predições também. Então, como que nós vamos reconhecer, né, esse verdadeiro missionário de Deus? Quais são essas características? Então, aqui no segundo parágrafo, né, ele já vem nos dando algumas diretrizes. O que nós devemos observar? E ele fala: não se confia ao comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Então aqui já é um alerta. Deus, ele é muito prudente. Ele é muito mais prudente de qualquer um de nós. Então, se ele tem uma missão transformadora de fazer uma humanidade progredir, de trazer orientações, conhecimento e avanço para a humanidade, ele não vai passar essa tarefa para alguém que não esteja preparado para tal missão, assim como ele fala aqui. Ele não vai dar o comando de um exército para um general que não seja hábil e capaz de dirigi-lo. Então, aquele que realmente tem uma missão transformadora para a humanidade, ele vai ter que ter muita habilidade, ele vai ter que ser gabaritado para isso. Então, Deus não confiaria o comando de um exército para um general inábil, né, incapaz dessa tarefa. Então, Deus ele confia essas grandes missões àqueles que são capazes de cumpri-la, porque são fardos muito pesados, né? E aquele que não está preparado, né, um homem fraco, ele vai ser esmagado, porque as grandes missões, ela exige muito preparo, muita experiência, muita capacidade e um grau evolutivo muito adiantado. Então não é uma missão importante, não é para qualquer um de nós. Então devemos já ficar atento, né, aquele que se coloca nessa posição de que eu sou o enviado de Deus. Vamos entendendo, né, porque é muito claro, essa mensagem ela nos orienta com muita clareza, né? Então, como em todas as coisas, né, o mestre deve saber mais do que o aprendiz. Então, Deus, na sua infinita bondade, ele nos concede aquele que tem capacidade muito superior a nós, réis aprendizes. Né? Nós estamos aqui nessa grande escola da vida como aprendizes. Então, se vem algum missionário de Deus a nos dar orientação, a fazer essa humanidade evoluir, ele tem que ser um mestre. Ele tem que estar acima das qualidades de nós ainda, pequenos aprendizes, imperfeito que somos.
estamos aqui trabalhando na nossa oportunidade de melhoramento, de aprimoramento. Então, estamos ainda nessa condição de aprendiz e precisamos de um mestre. Então, para fazer essa humanidade avançar, tanto moralmente como intelectualmente, são precisos de homens superiores na inteligência e na moralidade. Então, são sempre espíritos já muito avançados, que já cumpriram muitas e muitas provas em outras existências e se encarnam hoje aqui com esse objetivo, porque eles já estão numa condição de superior, né, em relação ao meio no qual ele deve agir. Porque senão a ação dele nesse mundo vai ser nula. Porque se ele tem que fazer a humanidade progredir, tanto moralmente como intelectualmente, ele tem que estar numa condição diferenciada. Porque senão essa tarefa ela se torna impossível. Porque ele tem que estar gabaritado, ele tem que estar preparado, ele tem que estar acima, né, de nós ainda, que nos encontramos nessa condição de imperfeição, de aprendizado constante, tendo que lutar contra as nossas dificuldades, os nossos vícios. Então, esse missionário de amor, ele vem, né, como se fosse um farol. É por que a gente fala num farol? Porque o farol é aquela construção, né, que tem na beira lá das encostas, das praias, né, aquela construção bem alta, que tem aquela luz que guia, que ilumina, para que o navio, o barco, né, ele tenha aquela condição de ser guiado, de ser iluminado por aquele farol. Então, por isso que nós comparamos, né, esse profeta, né, esse missionário de Deus, esse verdadeiro missionário de Deus como um farol, pela grandeza, né, porque o farol ele tem que ter um porte, né, um porte grandioso, ele tem que ser alto, elevado, para que ele possa ser visto. E o resultado também, né, a luz que ele irradia serve como guia, né, ele serve como uma orientação, para que seja conduzido por aquela luz. Então, ele tem uma influência. Então, esse profeta, né, que é grandioso, que tem essas qualidades, né, de espírito superior, e o resultado, né, que essa moral e essa inteligência pode causar naquele ambiente, naquele povo, naquela humanidade. E essa influência ela tem que ser positiva, tanto intelectualmente como na parte moralizadora. Então, realmente tem que ser um espírito, né, de uma condição elevada no progresso moral, no progresso intelectual. Porque para ser, né, esse que conduz, ele tem que ter essa necessidade de justificar, né, essa condição moral e intelectual, porque ele vai seguir de guia, ele vai servir de guia, de orientador da humanidade. E como que alguém pode iluminar o outro, né, se ele já não se iluminou, se ele já não encontrou esse reino de Deus dentro dele, se ele não vivencia as coisas do reino de Deus, se ele não traz a paz dentro dele, como que ele pode pacificar? Como ele pode amar? Como ele pode falar sobre o perdão? Então já é uma conquista, né? Então ele traz essa grandiosidade dentro dele, é uma conquista individual. E ele continua, né,
esse verdadeiro missionário de Deus, para justificar, né, a sua missão pela sua superioridade e pelas suas virtudes. Ele tem que ter essa grandeza e também esses atos, né, pelo exemplo dele, ele tem que trazer o resultado, pela influência que ele causa na humanidade, nas pessoas, uma influência moralizadora das suas obras, né, dos seus atos, das suas atitudes. Isso está em virtude do seu caráter, da sua conduta, né, da sua inteligência. Então ele não se encobre em nome de ninguém, né? Ele não é um impostor, quando ele realmente emana essas características. E a gente deve se perguntar, né? Aquele que vem como enviado de Deus, como o próprio Cristo, né? Aquele que se apresenta como o próprio Cristo. Nós temos que primeiro, né, fazer uma reflexão, fazer uma pequena pergunta, né? Aquele que se apresenta como Cristo tem as suas virtudes? Tem as virtudes do Cristo? Porque esse é o mínimo que a gente pode a priori pensar, né? Aquele que se diz que é o próprio Cristo, ele traz as virtudes do Cristo, que bem sabemos são infinitas, né? São infinitas as virtudes do Cristo. Mas as virtudes do verdadeiro profeta, nós podemos listar aqui bem simploriamente, né? A caridade, a humildade, a indulgência, a bondade, a modéstia, a amorosidade. E eles ignoram a si mesmos. Eles primeiro olham para o seu próximo. Eles esquecem de si mesmos, eles ignoram suas próprias necessidades em favor do próximo. Então, o verdadeiro profeta, eles são revelados pelos seus atos. Pelos seus atos, eles se colocam nessa condição, né, pelo seu comportamento. Eles são adivinhados. Então, eles não chegam falando que são enviados. Né? A atitude, o comportamento, a doçura, né, que faz com que as pessoas percebam que eles realmente são os missionários do amor. Enquanto que os falsos profetas, eles sempre se colocam mesmo como enviado de Deus. Então, aquele que quer se mostrar, ele já fala, eu sou enviado de Deus. Então, quando a pessoa já se coloca nessa condição, eu faço, eu sou, eu tenho poderes, aí devemos levantar um alerta. É o nosso primeiro alerta. Porque os verdadeiros enviados, eles são adivinhados, eles não se colocam nessa condição. Né? O primeiro é humilde e modesto. E os falsos profetas, eles são orgulhosos e cheios de si mesmos. Eles têm sempre a necessidade de falar alto, né, de se mostrar. Então, eles querem sempre dominar o ambiente com uma arrogância, né, com orgulho, com a vaidade, porque eles têm medo de ser desmascarados e não serem acreditados. É como se eles tivessem que ficar provando o tempo todo, né, a todo custo, a toda forma, que eles são realmente uma sumidade, uma divindade, que eles merecem serem ouvidos, que eles merecem o respeito e toda a atenção. Então eles trazem essas soberbas, né? Porque como todo mentiroso, né, eles temem ser desacreditados. Então a gente vê muitos impostores, né, que vêm se colocando nessa condição de apóstolos do Cristo.
é para se satisfazer suas próprias torpezas, seu orgulho e tirar proveito, né? Muitas vezes, proveitos financeiros, levando pessoas a uma credulidade cega e doentia, né? Se aproveitando muitas vezes da humildade das pessoas. Então devemos ficar muito atentos, porque o Cristo, ele tem todo o seu atributo de Cristo, de Filho de Deus, em todas as épocas da humanidade. Então, se ele aparecesse hoje na humanidade, as virtudes dele continuariam a mesma. Ele teria as mesmas características de todos os tempos. Todas aquelas que a gente listou, né? A humildade, a caridade, a indulgência, a modéstia, a amorosidade, a benevolência. Então, o Cristo, ele é o Cristo em todos os tempos. Ele é o nosso exemplo, o nosso irmão maior. E aquele que vem se falando, né, do próprio Cristo, se colocando nessa condição, no mínimo ele tem que ter todas essas características. É assim que nós vamos reconhecer o verdadeiro profeta. Então, aqueles que se apresentam como Cristo, ele tem todas as suas virtudes, aí está a questão que a gente tem que observar. A gente tem que olhar e observar os seus pensamentos, os seus atos, e aí a gente vai reconhecer realmente, né, as qualidades. Talvez as que falte nele, né, a humildade, a caridade. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, eles têm o orgulho, a cupidez, né? E eles vão aí se colocando nessa condição para se aproveitar, né, da credibilidade daqueles mais simples, daquelas pessoas que estão ali passando muitas vezes por adversidades. E nos tempos atuais, ainda a gente vê, principalmente nos momentos que nós estamos atravessando hoje, que a humanidade atravessa, muitos se colocam numa condição, né, olha, até da prática, né, de curas, de doenças, né, que a medicina ainda não tem cura. Muitos se colocam, né, nessa condição de eu sou um enviado de Deus, se você me pagar tanto, eu posso te curar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Vem e me segue, aliciando pessoas, pensamentos, né? Conduzindo as pessoas no desespero, no fanatismo. E nós sabemos que temos realmente, né, muitas condições de curas, né? Nós temos até a mediunidade de cura, mas temos aquela grande questão. O Cristo cobrava alguma benesse que ele praticava? Tudo que ele fazia, a todos que ele auxiliava, ele amparava, ele socorria, ele curava. Ele pedia alguma coisa em troca? Aí temos uma característica do verdadeiro profeta, do missionário do amor, desse que é o farol que ilumina. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, se temos a condição de sermos um missionário do amor, de um farol que ilumina, temos que estender, né, a nossa mão amorosa, que auxilia, que ampara, que socorre. É como verdadeiros discípulos de Jesus, missionários do amor.
Não temos missões grandiosas, nem somos eleitos, mas temos a oportunidade de pequenas missões no nosso dia a dia, nos nossos lares, nos ambientes que nós percorremos, de sermos faróis também. Muitas vezes não temos compromisso e não temos essa condição de sermos profetas, né, de fazermos, né, esses avanços, essas orientações para a humanidade toda. Mas temos todo dia a nossa oportunidade de sermos pequenas luzes, né? Pequenas chamas amorosas, auxiliar aquele que se encontra, né, ao nosso lado, o nosso irmão de caminhada, nos ambientes até pequenos que percorremos, no nosso lar. Também temos essa missão que Deus nos imputou, de também sermos missionários do amor. E podemos exercer essa função, sim, todos os dias, com aqueles que nos cercam, aqueles que exigem de nós muita paciência, muita tolerância, muita compaixão. Somos aprendizes ainda, aprendizes de Jesus. Mas a todo momento é nos dado a oportunidade de fazer esse exercício amoroso. Porque, por enquanto, hoje as nossas missões, elas são pequeninas. Mas, através das oportunidades, das reencarnações e das experiências, e das nossas pequenas conquistas diárias, no exercício constante do amor, um dia, quem sabe, estaremos preparados para missões um pouquinho mais, né, encorpadas, numa tarefa de amor um pouquinho maior que essa que nós estamos hoje. Mas precisamos dessa experiência na qual estamos passando e vivenciando na atualidade. Os desafios diários, né, que nos são impostos. É uma oportunidade de sermos esse farol, né, de caminharmos juntos, sempre com Jesus, nos fortalecendo nos ensinamentos do Evangelho, nessa doutrina que nos dá respostas, e respostas bem assertivas e direcionadas a essas vivências, a esses relacionamentos, a nossa família, as doenças, as alegrias, aos desafios. Então a doutrina, ela vem sempre nos dar respostas. E vamos buscando cada vez mais, através do Evangelho, este aprendizado. Hoje aprendemos um pouquinho mais, né, sobre esses caracteres que devemos observar naqueles que se intitulam enviados de Deus. E que nós possamos sempre estar atentos, né, e firmes, que a maior transformação que nós temos que fazer é a nossa transformação, sem apontar as dificuldades do nosso próximo, fazer a nossa própria transformação, porque assim é mais fácil para nós identificar, né, quais são esses verdadeiros caracteres daqueles que se dizem enviados de Deus.
E assim vamos finalizando essa proposta de hoje, desse aprendizado, e que nós possamos também ser um farol a vibrar amorosamente, elevando o pensamento a todos aqueles que passam por provações, por desafios, que esses momentos atuais estão nos direcionando. Então, que nós possamos sempre elevar o nosso pensamento em vibrações de amor, em sentimentos de amor, de saúde, de refazimento, de calma, de paciência, para todo o nosso planeta. Vibremos de forma fraternal, para que a humanidade possa superar as adversidades deste momento, pois estamos passando por essa transição, que faz parte do nosso processo evolutivo. Essas experiências nada mais são do que o nosso processo evolutivo, de como lidar com as adversidades e com essas questões contemporâneas nas quais estamos inseridos. E assim agradecemos a Deus, a Jesus e essa equipe que esteve conosco. Que assim seja, graças a Deus.